Salve do Sete na área, mais um podcast. Hoje a nossa convidada especial é atleta, atriz, empresária, enfim, produtora cultural, Laila Guedes. Oi, Laila, tudo bem? Oi, Edu, tudo bem? E você? Seja bem-vinda. Se apresenta para a galera aí para saber quem é a Laila Guedes. Acho que é isso que você falou, Laila Guedes. Acho que do que você não falou, que eu sou mãe, e isso ocupa bastante nosso tempo. Sim, claro. Mas é isso, trabalho bastante com esporte, com dança, com arte, com saúde e produzo tudo isso, né? Então, eu sou uma artista empreendedora, eu diria. Bacana. E referente a esporte, quais são as atividades, as modalidades? Eu, na adolescência, eu gostava muito de esporte de aventura, corrida de aventura, eu praticava escalada, rapel, gostava muito de esportes aquáticos, mas tinha sempre uma veia artística ali que me chamava para a TV, para o teatro, para o palco. Eu falava, gente, como eu vou juntar tudo isso? E aí, na minha formação como atriz, eu vi algumas fotos de umas meninas penduradas no balão. Pendurada mesmo, suspensa no balão. Eu falei, o que é isso? Eu quero fazer isso daí, num balão. E aí, comecei a fazer no balão, na cachoeira, fazer também prédios. Que é escalada. Que é a escalada, na verdade tem um nome que chama vertical dance, que é a dança vertical, que é dançar em grandes alturas com equipamento de alpinismo. Pô, que legal, você adaptou, virou um esporte arte. Não foi eu que adaptei, ele já vem de outros lugares, né? Sim. Tem um grupo dos Estados Unidos que acho que iniciou esse processo ali do vertical dance, aí na Europa deu uma disseminada, e no Brasil, alguns grupos, um pouquinho antes de mim, assim, de eu começar a fazer, alguns grupos já começaram a fazer e praticar esse esporte, que é com equipamentos de alpinismo. Então, é como se fosse um rapel, só que aí a gente faz acrobacias aéreas, uma mistura de circo também. Muitas pessoas que praticam são do circo. Sim, a grande maioria, né? A grande maioria. E não pode ter medo de altura, né? Senão... Não, olha, até pode ter medo de altura. A gente até recomenda que tenha medo de altura, que a gente vai ultrapassar esse medo, porque o medo, ele dá segurança para você poder fazer. Você sabe o limite. Você sabe o limite onde não chegar. Tem medo, já é mais complicado, Quando né, não tem Laila? medo, a gente sempre fala, é bom ter medo, assim, não dá pra... Você não conseguir nem ficar de ponta cabeça, não dá para ter esse medo, assim, né? Mas, quando você inicia, começa a fazer, até o pessoal que nunca ficou suspenso, por exemplo, quando começa a fazer, vai vendo aquela adrenalina que dá, e aí vai começando a se soltar, e começar a correr pela parede, e fazer várias acrobacias. A gente sempre fala que o medo é bom porque ele dá essa segurança de você checar o equipamento, de você verificar se está tudo correto, porque se você não tem medo nenhum, você fala, então eu vou voar. E se joga. E se joga. Verdade. E para fazer essa atividade, você faz algum treinamento específico antes? Como que funciona? A gente faz treinos, né? Condicionamento para ficar bastante tempo suspenso, de ponta cabeça. E a gente fala como se fosse horas de voo. Né? Então, a gente tem várias horas de voo. A gente usa muito esse esporte, na verdade, com dança. Então, a gente está sempre coreografando, sempre colocando uma trilha sonora. Então, a gente faz improvisos musicais e tudo suspenso e descobrindo novos movimentos. A gente dá algumas aulas também. Então, nas aulas, a gente também descobre novos movimentos. O corpo, ele vai... quando você coloca um som, uma música, você vai deixando o corpo ir e aí ele vai descobrindo esses movimentos. Então, acaba sendo treino e aí vira uma coreografia. E aí a gente, né... dependendo do que é solicitado, do que é pedido, a gente faz uma coreografia específica ou cria um espetáculo mesmo, um show, uma intervenção. E no caso, você produz, além de você participar do espetáculo, você produz também. Eu produzo, eu vendo os espetáculos, alguns exclusivos, alguns a gente cria em grupo, no núcleo que a gente tem de criação artística. E aí a gente escreve em editais. Então, eu conheço bastante, eu me aprofundei bastante na produção cultural. Então, saber sobre lei de incentivo, financiamento público e venda direta para empresas ou para público em geral, assim. Então, eu trabalho nessa produção, então é bacana porque você sabe todos os bastidores. Sim. Por exemplo, é uma atividade de risco. Isso é um ponto. Então, a gente precisa de um engenheiro, a gente precisa de técnicos verticais, a gente precisa de uma equipe técnica por trás desse esporte, dessa dança, que então é um bastidor bem específico, assim. As pessoas têm que ser bem habilitadas para poder fazer, porque é uma atividade de risco, né? E dentro dos esportes que você já praticou, você comentou comigo que você fez natação. E a natação você chegou a competir? O que rolou? Na adolescência eu gostava muito de nadar. E eu cheguei a fazer algumas competições e logo que eu comecei que eu saí assim da escola, do colégio, eu conheci um pessoal de corrida de aventura,
que a corrida de aventura ela mistura 4 modalidades, basicamente, né? Que são esportes no ar, na terra e na água. E eu falei 4 modalidades porque da terra tem o trekking e tem a bike. Ah, sim. Tem a trekking e a bike, então são 4 modalidades. E aí eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a fazer a produção. Eu caio para a produção, gente. Começo a fazer um negócio, eu estou também na organização do negócio. Você queria, do esporte, você gera um show. Na verdade, um espetáculo. Você pega algo do esporte ali e transforma em espetáculo. Essa é a ideia. O meu núcleo ali, naquela época, até os 25 anos, era bem do esporte. Pessoal do esporte mesmo. Só que alguma coisa da arte sempre me chamou. Né? Tanto na TV, quanto no palco, quanto no teatro. Eu falava, gente, mas o que é esse negócio da arte que me chama? Então, a dança vertical, ela veio nessa junção dessas duas né? Da arte e do esporte. Porque tem uma coisa diferente, assim, que eu vejo, até do meu núcleo de pessoas que eu convivo, que eu ainda falo com o pessoal dos esportes e do pessoal das artes, é que no esporte tem sempre aquela coisa da competição, e não da competição com o outro, mas às vezes você se melhorar, você se superar, você se melhorar. E na dança, quando a gente leva esse esporte radical, tem esse lugar da adrenalina também. De você superar. Então, assim, não é que você vai fazer um espetáculo e outro, você supera aquele espetáculo, você se supera, você fala, nossa, agora eu consegui isso. Por exemplo, hoje em dia eu quero dançar de ponta cabeça. Dançar não, cantar de ponta cabeça. Então, agora eu estou fazendo canto. É uma habilidade bem diferente. É uma habilidade diferente. Você tem o diafragma que fica de ponta cabeça, e é como que é cantar de ponta cabeça. Né? Eu já fiz alguns textos de ponta cabeça que como que é o fôlego nessa hora. Então, alguns testes que eu fico fazendo, assim... Você é um diferencial. É uma pesquisa. Porque a maioria dos atores, hoje eu vejo, eles estão muito preocupados na parte de estudar, de ser um melhor ator, sabe? Mas o simples para um personagem, é o que você está fazendo, é descobrir esporte e encaixar o personagem com o esporte, que isso é muito bom. Então, de repente, você entra um trabalho, um curta-metragem, longa, enfim, na parte de audiovisual... que precisa de uma personagem, que é atriz, que é boa de texto, que ela segura e faz várias modalidades esportivas, a chance é bem maior. Então, tem alguns atores que você vê que é engessado. Tem ator que não sabe nem andar de bike. Sabe? Ele estuda, mas ele esquece do simples. Não é verdade, Laila? É verdade. Não sabe nem dar uma remada do skate, não sabe andar de patins. Ah, mas eu sou ator. Cara, ator é personagem, ele tem que treinar tudo isso. Então, eu acho que a arte... faz parte do esporte. Você tem que praticar algo para você ser o diferenciado, não é verdade? E falta um pouco isso. Eu vejo que o esporte ele tem que ser nato assim para a pessoa, né? Eu gosto da arte em si, mas eu gosto muito de trabalhar com o corpo, dessa coisa da adrenalina, de mexer com a adrenalina. E aí descobrir qual é seu esporte também, né? Eu estou descobrindo ali na dança vertical, gosto muito de nadar, gosto de fazer coisas, porque a arte, pelo menos para mim, né, fazer o teatro em si, ele não trabalha, o nosso corpo é o nosso instrumento, obviamente, mas eu preciso estar cuidando dele. E o que eu cuido é com o esporte. Sim. Para eu cuidar desse corpo é esporte. Porque assim, o esporte, claro, esporte de alto rendimento, quando você vai competir, você tem que se policiar mais, porque pode vir lesões no futuro. Sim. Então, você tem que se policiar muito. Mas a atividade física, em geral, cara, traz benefício que as pessoas não conseguem enxergar. Eles enxergam o obstáculo tempo. A maioria, eu não tenho tempo para várias atividades físicas. Isso aí todo mundo enxerga. O obstáculo, tenho preguiça. Então, e aqueles que praticam e quem não pratica, acha que a gente tem botão, que aperta o botão e vai treinar todo dia alegre, sorrindo, falando, nossa, eu vou treinar. Não é assim. A preguiça tem, não é, Laila? Tem que ter o condicionamento, né? Tem que ter um condicionamento. O começo é sempre mais difícil. Mas depois liberou a endorfina, vai que vai. É isso, né? A endorfina. E tem isso, acho que eu, por exemplo, quando estou produzindo muito, que eu fico muito sentada, a produção é computador, celular, e você fica ali vendendo, fazendo planilha, aquela coisa bem de produção. Você acaba viciando também. Você vai um dia ou 2 dias, quando você vai ver, você fala, gente, não paro mais. É a mesma coisa do esporte. No começo é difícil, quando você pega, você já quer ficar sempre. Sim. Para mim, a terapia é o esporte hoje. Hoje, todo final de semana... Eu confesso que para mim também. Quando eu começo a ficar estressada, eu falo, gente, eu preciso fazer alguma coisa de esporte. Porque é legal, ele te libera, né? Você fala, nossa, você cansa, você chega ao seu limite. E, claro, também tem que se cuidar na parte de alimentação. Principalmente água, beber bastante água, enfim. Não é fácil, né, Laila? Eu gosto muito de comer.
E eu engordo muito fácil, muito fácil. Para eu manter meu peso, assim, radical. eu tenho que ter um... É com esporte mesmo. Eu falo, comecei a engordar, deixa eu começar a treinar aqui, treinar. Eu tenho que trabalhar comer, com o corpo. então eu vou treinar. Eu tenho que trabalhar com o corpo, não tem jeito. Que aí você compensa. Eu compenso, porque eu falo assim, não, eu gosto muito mesmo de comer. Mas eu como bem, eu como bem também. Eu como isso coisas orgânicas. Tem que se policiar. Eu não gosto de comer tanto doce. Eu sou meio ruim, assim, eu tô começando a me reeducar no doce. Entendeu? Tipo, café já hoje eu não tomo mais com açúcar. Já tirei radical. Eu não. Eu consegui tirar. Então, algumas coisas eu tô me policiando para melhorar. Sabe? Eu já melhorei bastante. E a água, que a água é assim, eu fui no nutricionista e ele falou, você tem que tomar no mínimo 4 litros diário. Enquanto você faz atividade física, eu acho que isso não é obstáculo. É muito fácil você tomar 4 litros fazendo atividade física. E quando você fica parado? E quando você tem que se locomover para algum lugar? Que você bebeu água, aí você sai e fala, e agora? Deu vontade de ir no banheiro, não tem um lugar. Então, eu acho que isso que é o mais difícil, né? Então, a gente tem que se adequar e saber a hora certa de beber a água. Entendeu? Eu acho que é a mesma coisa do condicionamento. Eu tomo muita água o dia todo. Para mim era difícil também, mas é isso. Você começa a fazer, vai fazendo. Porque vai filtrando. Vai filtrando, e você percebe que está limpando, que está... O corpo, ele precisa de uma rotina. Sim. Sabe, eu acho que é muito essa coisa, eu sou muito de rotina. Eu gosto da rotina de fazer as mesmas coisas, mudar pouco, mas fazer bem feito. E a água, ela veio para minha vida também assim. Comecei tomando um dia, outro dia, mais. Hoje em dia é orgânico já. Quando eu tô sem água, eu falo, gente, tem alguma coisa errada, tô sem água aqui. Sim, você já começa a sentir falta de não tomar água. Tem que se adaptar, depois que adaptou, já Exatamente. Era. E na parte você cria o projeto, é atleta, trabalha como atriz tanto em conteúdo quanto no áudio, na publicidade, audiovisual conteúdo e na publicidade. E eu vejo a grande maioria, principalmente dos atores, as atrizes, né, de se cobrar muito e a frustração é grande na área. Você sabe muito bem, você já está há anos, Sim. Não é fácil, a concorrência é gigante. Só que aqueles atores que entregam rápido o que precisa, eles sempre saem na frente. E tem os atores que se cobram, desistem, porque não sabem entregar. E desistem, falam, fiz o primeiro teste, não fui bem, fiz o segundo, não fui bem, o que eu estou de errado, tem que mudar o visual. Cara, não é assim. Você não tem nada de errado. Você só tem que entender que seu perfil não foi aceito naquele momento. Ou a sua entrega não está sendo bem feita. Quando eu digo entrega, é que você tem que entregar algo muito bem feito. Hoje em dia mudou muito. Antigamente era um pouco, acho que até mais fácil. Era mais complicado, mas mais fácil na parte de... Tinha teste presencial, né? Na época. Uhum. Então, você era selecionado, o diretor no set de filmagem dirigia, faz isso ou aquilo, pronto, acabou o seu teste, já sabe quem é você e acabou. Hoje não. Hoje você tem que saber mexer uma câmera, não é verdade, Laila? Saber se posicionar, ter um fundo neutro, ter um recuo que é difícil, sabe? Na sua casa você tem que ter um recuo grande e é difícil ter um recuo para filmar. Um bom áudio, menos barulho, enfim. Você tem que fazer uma parte de produção geral e muito bem feito. E a entrega muito rápida. Isso você acha que dificultou ou melhorou o mercado? Que muitos reclamavam no passado que os testes demoravam muito. Então, tinha uma chance menor de fazer os testes, não é? Uhum. E hoje não. Hoje você tem chance de fazer vários jobs em um dia, porque você mesmo produz seu teste. Eu acho que tem alguns pontos, assim. Eu acho que quem está desde antes, né, quem não está começando agora, e que fazia os testes antes e começou a fazer esses, que é o self-test, eu acho que facilitou, porque a gente tinha muita noção de como era o teste presencial. Ah, verdade. Então, essa noção de que o diretor está te olhando, que tem um câmera ali do lado, que tem um assistente, que vem uma pessoa no seu ouvido, fala um pouquinho aqui, ele quer mais para esse lado aqui, para isso aqui, isso facilitava muito a gente. Então, a quantidade de testes que eu fiz facilita muito hoje eu saber o que tenho que fazer. Esse eu acho que é um ponto que eu não sei se os cursos hoje de atuação dão essa experiência que você tinha antes num teste, né?
Eu gosto muito, particularmente, de teste presencial, porque eu acho que o teste ele não está só na câmera, no que você está assistindo. Ele tem muito a energia de quando você chega num teste. O diretor te olhar, o assistente te olhar, tem essa energia que a pessoa fala assim, olha aqui, ó como ela está, qualquer indicação que ele dá, você já pega, você já sabe. E a energia mesmo da pessoa. No teste, na câmera, você não tem essa energia. Você tem só um corte ali rápido, se a pessoa distraiu, não viu e acabou. Você tem que meio imaginar, né? Como que vai ser. A Quando imaginação... não é presencial. Mas hoje ainda tem algumas produtoras que fazem callback. Sim. Com você mesmo, a gente fez já alguns testes que eu estava ali no meu set, que eu falei, Edu, tô aqui te passando. Aí você já passou direto pro diretor, o diretor já pediu uma outra coisa, eu já fiz na hora, porque eu estava ali presente, fiz e rolou. E rolou. E rolou, porque eu estava ali, tinha entendido, captei, mas é isso, quando você está frente a frente com a pessoa... E a agência que você trabalha também, ela tem que entender quem é o ator e a atriz. Exatamente. Tem que entender um pouco da pessoa. Se vai entregar, porque entra um brief e de repente até a produtora, ela olha e fala, pô, não rolou. Eu acho que ela não é. E você sabe que é. E você tem que insistir. E aí isso foi um job desse daí que eu insisti e você se deu muito bem. Eu não tinha nem o perfil, lembra? Não tinha nem o perfil. Não tinha nada a ver. Não era nem o perfil de entendeu? idade. E não era de esporte. Não era de esporte, não era nada. E graças a Deus você foi lá e assim, fazia 2 anos que você não pegava nada. Tava parado. Né? Não, eu digo nada no concorrente, que era a instituição financeira. O que você tinha falado das expectativas, eu levo a arte muito como diversão. E eu sei que a publicidade, não só a publicidade de conteúdo, ele está muito ligado a várias coisas, não só a forma que eu estou atuando, mas também ao que o diretor quer, aos meus concorrentes ali. Às vezes a pessoa passou porque tinha um cabelo diferente, porque olhou diferente, porque tem um olho, uma cor de olho diferente. Então, eu acho que é muito importante essa coisa de não levar para o pessoal. Talvez você queresse melhorar. Falar, puxa, na câmera não estou entregando isso, falta alguma coisa, vou fazer um curso aqui diferente, vou me experimentar mais. E essa é uma coisa. Só que eu sou muito da diversão. E eu percebo que eu passo em teste quando eu estou mais desencanada. Mas a maioria é assim. Quando eu desencano. Faz muito bem feito, mas não tá... Entrego na hora. Sabe o que é isso? Você controlou sua ansiedade. Pode ser. O controle da ansiedade em geral, igual esporte. No X Games, eu lembro que eu competi, o primeiro X Games, e eu tinha certeza que eu ia pegar pódio. Certeza absoluta. Falei, não, vou pegar pódio, porque eu estava preparado. Só que, cara, na hora, me deu um branco. As coisas não acontecendo do jeito que eu queria. Porque não controlei a ansiedade. Deu aquela secura na garganta, fui, classificava na época 10 para a final, eu fiquei em 11º. E veio a frustração. Falei, gente, acabou tudo, cara. Você fica derrotado. Ponto. Levantei a cabeça, treinei. Teve o ano seguinte. Só que no ano seguinte, entrou vários atletas que no ano anterior era muito mais fácil, que era só latino. Então, entrou americano, canadense. Então, entrou atleta de outros países, que estava muito mais difícil, que eu vi ídolos ali. Eu falei, meu Deus, estou competindo com um cara que é referência para mim. E aí, o que aconteceu? O pouco é muito. É uma eliminatória. Eu aprendi, aquilo foi uma base. Um amigo meu na época chegou, chama Hiroshi, falou, Du, faz uma apresentação. Você não tem pressão? Olha os caras que você vê na TV, estão tudo aí, ó. Deixa eles, a pressão é em cima deles, não sua. Então, vai se divertir. Faz sem pressão, faz o que você domina em apresentação. Cara, eu me classifiquei em uma puta colocação boa na época. Sabe? Você viu? Por quê? Porque eu controlei minha ansiedade. Não tinha mais aquela pressão. Fui me divertir, como você se diverte na arte. Então, acho que tem isso. E aí eu vejo que a ansiedade prejudica muito, tanto os atletas quanto os atores. Então a gente tem que ter esse autocontrole. Como eu digo, o que é seu ninguém tira, mas você tem que fazer bem feito. O que é meu ninguém tira, eu vou ficar com os braços cruzados. Cara, não vai rolar. Não se movimenta. Não se movimenta. Eu vejo a diversão, para além do se divertir, de ser prazeroso, do estar presente. Sim. Porque a ansiedade, você fica sempre no futuro, né? O que vai acontecer, o que estão pensando, o que vai fazer. Não. E aí você estar presente naquele momento... Futuro Deus pertence. É só. Não adianta, a gente não consegue falar, eu vou fazer isso no futuro. A gente tenta fazer um planejamento. A gente cria um roteiro, mas você não é obrigado a fazer o roteiro de acordo com o que está escrito. Em qualquer área é assim. Você cria o roteiro para você ter um caminho. E depois você vai alternando ali. Não, é melhor por aqui, por ali. E vai melhorando. E eu acho que no esporte é a mesma coisa também. Por exemplo, treino.
Os treinos, quando eu treino, e o que leva à perfeição de treino? Repetição. Quando você tem algum truque, principalmente eu que sou do esporte radical, e você vê que não está saindo esse truque, não adianta você estressar, ficar treinando aquilo, você não vai aprender. Você parte para um outro truque que você já sabe e depois você volta com calma naquele mesmo truque e corrigindo o erro. Esse é o caminho. Na arte é igual. Sabe? O esporte, olha como o esporte ele fala bem com a arte. Os dois são muito parecidos. Entendeu? Muito. Tem uma técnica de teatro, de arte, que é a técnica de Meisner, que é justamente a repetição. Mas é a repetição pela palavra. Sim. E aí, através dessa repetição, é como você se tornar natural. Né? Porque a gente tem muita essa coisa de conteúdo, do audiovisual, como você ser natural na frente da câmera, sendo que você falou 5 vezes aquele texto e gravou 5 vezes, como ser natural na 6ª vez. E aí, na repetição, é justamente isso. A repetição, ela tem uma hora, quando você repete e volta para você, é voltar como novo. Você começa a entender. Você começa a entender. Você ouvir e ter um novo. Então, é a presentificação, é você estar presente naquele momento. E o treino faz toda a diferença. Para o teatro, principalmente, né? Porque, imagina, eu ficar ansiosa, estando no palco, esquece o texto. Sim, Você deu branco, mas aí onde veio? Um improviso. Eu cansei de fazer apresentação de bike, principalmente com o CAK, com o Kiko. Com o Kiko. Cara, o Kiko é fantástico, um mega diretor, fantástico. Sim. E eu lembro que ele falava, Du, o espaço que você vai fazer a apresentação de bike é esse. E aí tinha um ensaio com vários artistas. Eu falei, e aí, Kiko, dá para você fazer nesse espaço? Eu falei, tranquilo. Então você está dispensado, não precisa ensaiar. Eu falei, como assim? Eu falei, você arrasa na hora. Então ele já me dava uma segurança, cara. Que eu chegava e falava, ele falou, Du, você sabe o que fazer, né, Na hora você vai lá e faz. Cara, e eu planejava algo e eu fazia tudo diferente. E saía muito bem. Ele, que demais, cara. Natural. Já tá Por quê? natural. Porque passa essa segurança também. Precisa passar segurança. Então nem segurança toda pressão te traz perfeição. A pressão é boa por uma cobrança, mas não é 100% aceitável só pressão. Nesse esporte que eu faço, tem uma característica que não é de ansiedade, mas quando a gente fica de ponta cabeça, tem a coisa do sangue descer. Sim, e é complicado isso. É super. A gente, várias vezes, assim, em apresentação mesmo, a gente chega numa posição que... O que a gente tem que fazer mesmo? A gente não lembra. Dá um branco. Aí lembra, aí a gente começa na hora ali, porque como a gente está muito alto, né? Então, pense numa apresentação que você está a 60 metros de altura. Nossa, a gente já fez a 80. Eu acho que eu não ia Então, as pessoas estão assistindo lá embaixo. Então, às vezes a gente até tudo conversa. Tudo pequenininho, né? Você olha lá embaixo e fala, nossa. Tem alguns lugares que a gente apresenta que o pessoal coloca colchão, sabe? Puff, para o pessoal assistir deitado, porque não dá nem para assistir assim, porque você fica legal, aqui. Então, o pessoal demais. deita no chão para assistir. E a gente, e aí, o que tem que fazer? Não sei, porque realmente você tem um outro condicionamento do corpo. Você está ali sempre aqui, né? Imagina quando você vira de ponta cabeça. Hoje, para mim, é um vício ficar de ponta cabeça. Todos os dias. Aí eu faço na yoga, né? Isso que eu ia falar, você faz yoga. Eu faço na yoga. Eu faço, é um yoga, mas é uma mistura com circo, assim. Então, alguns números de acrobacias no chão, porque nem sempre eu tenho um lugar que dá para me suspender. Em casa, não tenho. Tem uma lira até que fica numa árvore pendurada. Mas às vezes estou em casa, eu tenho que ficar de ponta cabeça. Para mim, ficou já até um lugar de condicionamento. Porque é maravilhoso, gente. Para desestressar, o sangue circula. Tem muito benefício você ficar de ponta cabeça suspenso. É mesmo? Até dá para fazer até parede pequena. Eu tinha no meu apartamento que eu morava, eu coloquei no teto. Eu coloquei um ponto. E ficava suspenso. Aí eu prendi um tecido de circo. Sim, você compra o tecido... E ficava suspensa ali um tempo de ponta cabeça. Isso claro, mas quase uma meditação. Tem que entender como é que faz isso com um profissional. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa comum não vai lá, eu vou fazer isso porque é legal. Em altura pequena, assim, até dá. Assim, tem várias técnicas, acho que na internet. Muita gente usa agora com pilates também. Tem alguns lugares de pilates que tem com tecido. Não é difícil, você dá um nó, tem um nó específico que você dá e aí você começa a ficar de ponta cabeça. Só de você fazer isso, já tem vários benefícios para a saúde. É quase que meditativo mesmo. Para mim, ele funciona como uma meditação. Você fica de ponta cabeça. É estressado, você fica de ponta cabeça. Faz uma parada de mão. Eu faço muita parada de mão. Eu não tenho muito equilíbrio. Na calistenia, a gente falou com uma galera da calistenia aqui também no podcast. E na calistenia tem muita parada de mão. É uma coisa que eu ainda falta um pouco de habilidade.
Eu não tenho tanto equilíbrio de parada de mão. Tem que treinar. Preciso treinar. É tudo é treino. Um pouquinho cada dia, você chega lá e você, consegue. E é legal. Porque é o peso do corpo, né? É o peso do corpo, exatamente, é o peso do demais. corpo. E esse novo projeto? Você falou, tô pensando num novo projeto, mas de abrir um consultório, como é que funciona isso daí? Eu tô muito nessa coisa agora, acho que pós-pandemia, assim, sentindo as pessoas, até eu mesma, assim, não sei, querendo trabalhar com algo de cura do corpo. Senti que as pessoas vieram, assim, da pandemia muito mais estressadas, muito mais... preciso vencer na vida agora, preciso ganhar, não sei. Muita cobrança. Muita cobrança. Eu achei que ia ser até um movimento reverso, né? As pessoas iam ter mais consciência, falar, puxa, vamos parar um pouco mais, realmente fez bem esse tempo parado. Não. Ligar no 220, 350 e... Tudo que ficou lá atrás parado, tudo agora que ficou quer fazer. parece que quer fazer agora. Eu não estou nem conseguindo lidar muito com esse ritmo de São Paulo. Não sei se era igual antes da pandemia e eu que não dava conta, né? Agora que eu me dei conta, mas eu achei que está muito mais. E aí eu falei... mais acelerado mesmo. Eu não estou... Até como produção, eu não consigo mais produzir tanto. E eu falei, puxa, o que eu vou fazer? Se eu não consigo produzir tanto, e a produção, ela que me dá esse empreendedorismo da arte, né? Porque senão você sempre fica ali dependendo de um projeto para estar atuando. E aí eu comecei a me especializar na massoterapia, em massagens, que tem tudo a ver também com o corpo, com o esporte. Acho que quem faz esporte gosta de relaxa músculo, né? Comecei a trabalhar com isso. E aí eu tô juntando. Na verdade, agora eu estou fazendo uma junção da dança, dos esportes com a massagem, com a cura, para trabalhar com um processo de cura mesmo, de cura, assim, de tirar essa ansiedade, de você estar num lugar mais meditativo, de você poder... ter uma saúde melhor, né? No dia a dia, uma qualidade de vida melhor. Então, agora eu estou estudando esse processo, começando a praticar e indo para essa área. Mas não deixo de atuar, né? Então, estou sempre na agência, sempre fazendo as publicidades. Eu acho que um pouco isso também dos artistas, dos atores em geral, de você ficar ficcionado no teatro, né? Que você quer fazer o cinema, quer fazer teatro, só que você esquece que você depende de outras pessoas, que os projetos são de outras pessoas e que é muita gente querendo fazer. Então, a grande maioria cobra muito. Cobra muito. E todo mundo vem para São Paulo. É São Paulo-Rio, assim, basicamente o eixo, minha irmã, né? ela é agente, a Nani, né? Então, na parte de conteúdo. E, cara, eu acho que é assim, é a dica que eu dou para todos. Para qualquer agente que vai tomar conta da sua imagem. Tem que ter paciência e acreditar. Porque o trabalho dele, você tem que entender se realmente ele faz o trabalho dele bem feito. Se ele fizer, controla a ansiedade. Deixa a coisa acontecer. O que é seu, vai rolar. Quando chegar o personagem, quando você menos espera, acontece. Sabe por que eu falo isso? Porque a minha vida toda, eu já até comentei no podcast anterior, o meu sonho era fazer uma campanha legal com esporte, mas verdadeiro, sabe? Porque antigamente, hoje já melhorou bastante, mas antigamente tinha muito assim, coloca o atleta como dublê e coloca o modelinho. Eu ficava puto, cara. Pô, esse cara não sabe nem sentar na bike, como que é ele que tá fazendo o trabalho? E rolava muito isso. Hoje, graças a Deus, já melhorou bastante, entendeu? Então, eu vejo assim... Mas você acha que os atletas estão indo atuar ou você acha que os atores estão praticando? Não. Eu acho que assim, o ator atua e o atleta pratica o que sabe. Sabe? Não tá tirando espaço de ninguém. Não vai colocar o atleta para ficar falando texto. A não ser se o ator for atleta. Aí tudo bem. Mas cada um tá na sua. Então tá mais verdadeiro. Alguns trabalhos, não todos. Entendeu? Isso eu achei um ponto positivo. Então antigamente tinha muito assim. Eu lembro, teve uma campanha eu acho que eu fiz de um doce. Cara, o ator ele tinha praticamente a mesma idade, só que ele era modelo. Era um atorzinho modelinho. Então ele mostra comendo doce, tudo bonitinho. E todos os truques que eram mais difíceis da campanha, quem fazia era eu. Eu falava, porra, mas bacana, pagaram até razoável na época. Mas isso eu discordava um pouco. Então, eu cobrava muito de mim. Pô, eu queria fazer uma campanha, isso quando eu estava no auge, era campeão brasileiro. Eu queria fazer uma campanha legal, mostrar o esporte, divulgar o esporte em alguma marca bacana. Enfim, aconteceu mídia impressa, foi campanha da Oakley, saiu em capa de revista, foi muito legal na época. E ficou. Eu fazia alguns trabalhos, mas não era muito específico com esporte. E aí, entre 2010 e 2012, entrou uma campanha que eu lembro de uma marca famosa esportiva. Era 100 anos dessa marca. E, cara, era a modalidade que eu praticava. E aí, como a minha agência é direcionada para atleta, e quando entra algo de esporte, eu dou o coração assim, eu amo muito, eu quero entregar algo muito bom.
A produtora falou, Du, eu não vou perder tempo, seleciona 10 atletas. Ah, mas a idade é de 20 a 25. Eu falei, pô, não vai rolar, cara. A maioria que são bons tem um pouco mais de 25. Então vamos ter 30. Falei, demorou. E aí eu selecionei alguns atletas e no meio eu catei o meu composite, que é uma foto, para quem não conhece, com algumas manobras de bike e um vídeo, link de todo mundo. Então peguei os 10 melhores ali que tinham um perfil, porque tem que ter o perfil também, e mandei para a produtora. E coloquei o meu, que era totalmente fora da idade, um pouquinho acima. Era até 30, eu já tinha um pouco a mais já. Tinha quase 10 a mais na época. E beleza, mandei. Falei, e daqui a pouco saiu uma edição de 3. Selecionaram 3 que o cliente gostou, o diretor gostou, para a final. Na época era um campeão brasileiro, que é o Bruno. Depois teve um outro atleta. E aí saiu o meu nome. Eu falei, eu fiquei na edição. Aí eu fiquei meio até assim, eu não acreditei. Só que a produtora não sabia que o Edu, que mandou o material, era o mesmo. Resumindo, fui aprovado na campanha, foi sensacional. Cara, rolou no mundo inteiro. Foto, vídeo, foi demais. Então, eu digo assim, então a deixa que eu deixo para as pessoas é que tem que ter paciência em tudo que faz e fazer bem feito. As coisas acontecem, só que o tempo de Deus é diferente do nosso. Não adianta querer achar que o tempo é igual ao que não é. Você entendeu? Essa é a dica. Atividade física. Laila, o pouco é muito. Você iniciou uma atividade básica no começo, cara, isso já é uma evolução gigante. Que aí você pode chegar no topo onde você quer chegar, mas tem que chegar pelo básico primeiro, né? E Laila, estamos chegando no finalzinho do podcast, é muito rápido. Eu quero que você deixe uma mensagem para a galera onde encontra a Laila Guedes, de projetos futuros, se tem algum espetáculo, algo legal. Fala um pouquinho agora. Bom, eu tenho meu site, lailaguedes.com.br. Eu trabalho muito agora como atriz, apresentadora e locutora. É minha especialização, assim, no audiovisual. E faço essas performances aéreas, né? Participo de alguns grupos também que estão aqui em São Paulo. E esses grupos de CAK que você falou, eles viajam o mundo para fazer, Sim. eles levam para todo lugar. Estou mais no Instagram, Laila Guedes, @LailaGuedes. Aí dá para me encontrar lá. E lá eu tô sempre postando quando estou em cartaz, quando vou fazer alguma coisa. Quero que você dê dicas agora no Instagram também. Tem Quero aula que você dê de umas dança dicas vertical. lá no Instagram. Vocês podem fazer aula de dança vertical, inclusive. Pô, show de bola. Eu acho que dá para fazer aula. A gente tem o Teatro Mars aqui em São Paulo, que a gente sempre dá aula lá, dependendo de algum espaço que tem algumas paredes, que tem fachadas. Você vai ver o pessoal pendurado ali, que não está pintando prédio, está fazendo acrobacia, somos nós. Oh, que demais. Estamos por aí. Então, às vezes a gente está suspenso, às vezes, em guindaste. Sabe guindaste? Sim. A gente suspende em guindaste, com figurinos, cantando, dançando, fazendo um monte de coisa. E tem algum espetáculo? Em vista agora... Lá pro mês das crianças, que é outubro, que é o mês que o podcast vai no ar. Ai, não temos nada marcado por Mas enquanto. quem sabe só seguir a Laila na rede social, no Instagram, novidades, você coloca lá. Isso mesmo. Laila, gratidão, obrigado por ter aceitado o meu convite e passar as informações para as pessoas aí, que o podcast é para isso. Passar sempre informação bacana, tanto na saúde, alimentação saudável. E é isso. Gratidão, mais um podcast. Salve, galera.